bom dia para quem chegou aí depois do primeiro bom dia. Hoje é o último domingo de outubro de 2000 e nunca mais veremos, né? Só o ano que vem e só o domingo de outubro de 2013. Se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19. Livro de João, capítulo 19. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 19. Hoje vou pregar a penúltima mensagem sobre as 7 falas da cruz. Domingo que vem, Santa Ceia, a última. No mês de novembro, sobre a ressurreição de Jesus. O objetivo do mês de novembro é nós lembrarmos a ressurreição. Não vai ser no mês de abril, né? Porque o pessoal viaja em abril, então nós vamos lembrar no final de novembro. Então nós queremos que você se lembre esse detalhe. Mas esse ano de forma especial, nós dedicamos as mensagens, muitas delas já estão no YouTube. Você pode acessar lá, se você acessar Bethesda com TH, vão aparecer os sermões. Você pode acessar alguns dos sermões, outros serão colocados à sua disposição. Você vai poder assistir, relembrar muitos dos sermões do ano de 2012. No ano de 2012 nós procuramos enfatizar que Jesus é o personagem. Todo mundo já sabe isso? Vamos lá, pessoal, vamos acordar, né? 1, 2, 3, acordar, vamos lá. Jesus é o personagem mais fascinante da história. Jesus é o personagem mais fascinante da história. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém ensinou o que ele ensinou. Ninguém fez os milagres que ele fez. Ninguém morreu como ele morreu. E ninguém ressuscitou como ele ressuscitou. Ninguém derrama o seu espírito sobre a sua igreja como ele derrama. É o resumo de um ano de mensagens, né? Ontem eu gosto muito de ler notícias e comecei a ler sobre o dia do sacrifício no mundo muçulmano. Postei no Facebook e algumas pessoas aí, de repente você viu, não sei se vocês viram, as pessoas viram um álbum de imagens sobre o sacrifício de animais. É simplesmente deprimente. A imprensa deveria dar mais ênfase, né? Se você vê, muitas cenas marcaram ambiente de sacrifício de vacas, muitos animais caídos, sacerdote todo sujo de sangue. Mas uma das cenas que mais me marcou foi o sacrifício de um camelo bonito, né? O sacerdote chega e mete a faca do lado esquerdo, ele colhe a patinha, né? O sangue cai, uma cena extremamente deprimente. Infelizmente, sociólogos, teólogos, cientistas, comunistas não sabem o mal que eles fazem à humanidade quando eles pregam a incredulidade. É verdade que a igreja cristã, ao longo da história, cometeu muitas atrocidades. Mas o mundo sem a igreja é milhares de vezes pior do que você pode imaginar. E quando a igreja se purifica, quando a igreja busca a Deus, é a única que faz com que o mundo seja um pouco melhor. O ano que vem, se Deus quiser, pela graça de Deus, Deus me dando vida, eu estou começando a preparar uma série de mensagens apologéticas. Por que o cristianismo é muito melhor opção do que muitas outras das coisas que as pessoas ensinam? E isso nós, como cristãos, não devemos ter vergonha. Eu nunca tive vergonha. Nos ambientes intelectuais, nos meios que eu frequento, não tenha dúvida. O cristianismo é muito superior a tudo que os seus amigos, os seus colegas vivem ou ensinam. Sejam eles de bom nível intelectual, sejam eles de bom nível econômico. Eles não sabem o mal que fazem ao mundo quando ensinam a incredulidade, quando pregam a não existência de Deus. O homem sem a presença de Deus, sem o vislumbrar de Deus na sua vida e na sua história, é o pior dos animais. Ele comete as maiores atrocidades, as coisas mais bárbaras que você pode imaginar. Mas por enquanto nós estamos pensando sobre a crucificação de Jesus. Ninguém morreu como ele
pessoas foram crucificadas. Mas ninguém morreu emitindo para o mundo uma mensagem de amor em meio à dor dos cravos, em meio à dor da humilhação, em meio à dor marcada pelo sofrimento. O livro de João, se você ler o livro de João, é o livro que mais registra os momentos, podemos dizer assim, os momentos pessoais de Jesus. Boa parte da intimidade de Jesus vivida com os seus discípulos está relacionado com o livro de João. A partir do capítulo 13, João detalha muitos momentos entre Jesus e os seus discípulos. Conversas amigas, sinceras, verdadeiras, antes dele partir. E João capítulo 19, enquanto que João capítulo 18 é o capítulo da trama para a morte de Jesus, João capítulo 19 é o capítulo que fala sobre a crucificação. Se você continuar seguindo, eu não quero ler o texto todo, porque o texto é um pouquinho longo, e eu não quero hoje gastar muito tempo, mas eu gostaria que você pelo menos pudesse abrir sua Bíblia em João capítulo 19, a partir do versículo número 28. João 19, 28. Se você consegue encontrar no livro escrito, eu quase concordo lá com o nosso amigo Terry Geiger de que no futuro não vai haver mais papel, né? Mas ainda vai ter gente que vai ser tradicional e vai manter o papel, viu, pessoal? Vou andar com. Agora com o mini iPad eu estou pensando realmente em mudar de ideia, porque ficou menor, ficou mais fácil, né? O tamanho cabe na mão, dá para ver, então nós temos que entender. João capítulo 19, versículo 28. Né? Se você encontrou, fique feliz. Se não encontrou, peça ajuda do lado aí. É o texto da crucificação. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse ele: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no enxopo, lhe chegaram à boca. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Esta é a sexta fala de Jesus na cruz. Jesus falou quantas vezes na cruz? 7 vezes. Não foram 7 palavras. A tradição ensina muitas vezes coisas erradas. Jesus, quando estava na cruz, quando estava terminando a sua vida, ele falou 7 vezes. Todas as falas de Jesus na cruz são orientativas, possuem capacidade de orientação. Se você observar as falas de Jesus, você vai aprender muito e mais sobre o reino dos céus. Então, a primeira fala de Jesus qual foi? Bem pertinho da gente acabando, né? Qual foi a primeira fala de Jesus? Vamos lá, pessoal. iPad, não sei o que lá, e a gente esquecendo do essencial. iPad, minipad, Facebook, Twitter, barará, e a gente vai perdendo. Qual foi a primeira fala de Jesus? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Quarta fala de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta fala de Jesus: tenho sede. A sexta fala de Jesus: está consumado. E a sétima fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Hoje é a sexta fala. Qual é a sexta fala? Está consumado. Está consumado. Uma das perguntas mais intrigantes que cerca a vida humana é: qual o objetivo da vida? Essas são as perguntas que os filósofos, os pensadores, os não pensadores, os nobres, os não nobres, as pessoas de olhos azuis, aquelas de olhos vermelhos, os de pele branca, os de pele escura, os cultos, os não cultos, os que estudaram, os que não estudaram, mas cedo ou mais tarde, num determinado momento da vida, o
o homem começa a discutir, ou no mínimo a refletir, a experiência da sua razão de existir. Por que eu existo? Que eu existo, eu não tenho dúvida. Alguém tem dúvida? Não? Penso, logo existo, diz o filósofo. Então continue pensando, né? Traz o senso de existência. Mas estudos mostram que, especialmente depois dos 45 anos, o homem aprofunda-se cada vez mais nas indagações sobre a razão da sua existência. Existe eu não gosto muito de piada, porque piada às vezes não é coisa séria, mas às vezes elas são didáticas, né? Elas são didáticas. Conta-se que tinha 3 homens condenados à eternidade sem Deus, e um era presbiteriano, o outro era batista, e o outro tinha uma outra. Os 3 lá, todos 3 condenados, né? Profundamente condenados. E o presbiteriano disse: pois é, rapaz, olha o que aconteceu comigo. Eu acreditei nesse negócio de predestinação, pensei que era predestinado para a eternidade. Qual o resultado? Qual o que eu estou fazendo? Estou condenado. E agora, o que eu faço? Aí o batista: e eu, rapaz, que acreditei tanto nesse negócio de batismo, e batizei com muita água, molharam minha cabeça, cumpri todo o ritual, pensei que estava salvo. Olha o resultado, onde é que eu estou? Olha que situação difícil. E o outro está lá ouvindo os dois: eu também sou irmão, e eu que nem sei a razão pela qual eu vim parar nesse lugar, estou preocupado. Essa piada ou história moral tem o objetivo de dizer que você deve descobrir a razão da vida antes de partir. Não pode deixar para depois. Nem tampouco pode se apegar a valores que os outros ensinam, quando na verdade esses valores não podem garantir a você a certeza da vida, ou a certeza da eternidade. Primeiro bom conselho que nós aprendemos andando com Jesus é que nós devemos seguir a Cristo e as suas palavras, ouvir e obedecer a sua orientação, e ter cuidado com tudo aquilo que Ele nos ensinou, porque errarmos nas palavras de Cristo em obedecê-las será o maior erro de cada um daqueles que tiveram a oportunidade de conhecer as suas palavras. As palavras de Jesus finais são como pérolas da vida. São pérolas que ajudam o homem a entender a sua existência. As palavras finais de Jesus são palavras orientativas, cujo objetivo é nos ensinar a não cometermos os erros que nós podemos cometer no final da vida ou durante a nossa caminhada. E Jesus nos ensina uma coisa com a sua sexta fala: é que a vida é principalmente missão. A vida não existe sem sentido. A vida não existe sem sentido. Eu não sei quantos leram. Se você ainda não leu, pode comprar o livro As 7 Falas da Cruz. Eu tenho que fazer propaganda, não tem jeito, né? Tem que fazer propaganda. Se você não leu, você vai ter uma boa exposição do livro nesse sentido. Mas preste atenção: um dos grandes detalhes da vida e uma das maiores alegrias da vida é o homem descobrir a razão pela qual ele existe. Ainda que não seja coisa grandiosa, ainda que não seja coisa que vai mudar o mundo, mas você descobre a razão de viver, você descobriu a essência da vida. A Bíblia nos dá algumas dicas. E a Bíblia nos diz que o grande objetivo da vida é o homem descobrir na caminhada a alegria de louvar e se relacionar bem com o Criador. Esse é um dos grandes objetivos da existência. Deus nos colocou aqui para que nós conheçamos o seu poder, a sua grandeza. Deus nos colocou aqui para que nós descobramos a sua bondade, o seu carinho. E
Um dos objetivos da caminhada do homem na vida é descobrir o caráter de Deus, conhecer Deus tal qual Ele é. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a biografia de homens tais qual Abraão, homens como Davi, homens que passaram por aqui, você vai descobrir que esses homens viveram todo o projeto de uma existência que nós também vivemos. Alguns desses homens da Bíblia foram políticos, grandes políticos. Outros foram maus políticos. Alguns viveram problemas intermitentes nos seus lares, nos seus relacionamentos, com filhos, com famílias. Outros viveram problemas para descobrir quem eles eram, a identidade. Alguns foram profetas. Outros foram homens que foram chamados. Mas quando você vai descobrindo, principalmente se você tem um pouquinho de tempo e de apreciar o livro, a palavra, por exemplo, o livro de Jó, quando você chega no final do livro de Jó, Jó se alegra porque diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas passar por toda essa aflição foi bom, porque agora os meus olhos te veem. Quando você vai lendo o livro de Salmos, Davi abre os Salmos dizendo: bem-aventurados são aqueles que andam nos teus caminhos. Bem-aventurados são aqueles que te conhecem. Bem-aventurados são aqueles que têm intimidade contigo. E se você pegar a palavra feliz na Bíblia, bem-aventurado, feliz na Bíblia, no livro de Salmos, você vai descobrir que feliz não é o homem simplesmente que acumulou riquezas. Ele não é feliz. A Bíblia não diz que na essência ele não é feliz. Feliz não é o homem que acumulou conhecimentos, que acumulou títulos. Feliz não é o homem que acumulou poder. Não é. Mas se você pegar a palavra de Deus e começar a estudar a felicidade ao longo do belo livro, você vai descobrir que feliz é o homem que te conhece. Esse homem é feliz. Feliz é o homem que anda nos teus caminhos. Feliz é o homem que vai à tua casa. Alegrei-me quando me disseram: Davi, acostumado com tantas festas, com tantos banquetes, mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Feliz é aquele que se humilha, é humilde de coração. Feliz é aquele que se encontra contigo. Feliz é aquele a quem o Senhor dá o sono à noite para dormir e repouso em paz. Feliz é aquele que levanta e contempla as tuas obras. Todos esses detalhes. Então a vida, amados irmãos, nesse sentido é missão. Você poderia falar tudo que Jesus fez aqui, dizendo que a vida de Jesus foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Preste atenção. Para começar, quando ele veio entre nós, o pessoal procurou um lugar para nascer, e o pessoal falou o quê? Não tem lugar. Então Jesus era para já ter complexo de rejeição antes do seu nascimento. Era para ter nascido completamente complexado, porque foi rejeitado quando estava procurando a casa. Ele fosse estudar, psicologia, mexe daqui, mexe dali, o menino já teria um complexo de rejeição gigantesco, porque não achou ninguém que lhe desse hospedagem. Nasceu num depósito de uma casa, que era uma estrebaria. O lugar nasceu lá junto com a ovelhinha, o bezerrinho, a carroça. O lugar já teria nascido com um complexo animalístico, né? Porque todo nasceu num lugar simples, não tinha um monte de problema. Acabou. Quando ele nasceu, o povo já queria o quê? Matar, aquele cara traumatizado, trauma, perseguição, tudo quanto é lado. Nem nasceu direito o menino, o povo já está procurando matar, joga daqui, joga dali, vai, fugiu, foi para o Egito. Aí, quando voltou para sua terra, não pôde conviver com os seus parentes. Não pôde, teve que morar numa região chamada Galileia. Foi lá para o vulcão da Palestina. Né? Nasceu lá, foi vivendo aquilo lá. Chega lá, com o tempo, o povo não aceita, não rejeita, não morre. Jesus tinha tudo para ser considerado um homem infeliz. Não casou, não deixou filho, não fez riqueza, não fez grandes coisas. Verdade?
quem é que não gostaria de ter na vida o legado de Jesus de Nazaré? O respeito de Jesus. Jesus foi feliz porque na sua vida ele cumpriu uma missão. Está escrito inúmeras vezes no livro de João. Na sua vida ele cumpriu a missão de fazer a vontade do Pai. Foi a missão de Jesus. Quando ele já está quase terminando a sua missão, para que se cumprisse a Escritura, para cumprir a vontade do Pai, ele gritou: tenho sede. E ao gritar tenho sede, trouxeram vinagre. E no final, ele alcança e ele promulga a sua última palavra, antes de entregar o seu Espírito. No livro que vem nós vamos ver sobre isso, quando ele diz: está consumado, cumpri a minha missão. Eu quero terminar essa palavra de hoje sobre a sexta fala de Jesus, dizendo o seguinte: Jesus é o mais bem-aventurado dos homens, segundo a Bíblia. A palavra de Deus ensina em todos os cantos, em todos os detalhes, que o Pai tem nele prazer e alegria, como não tem em mais ninguém. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem o meu coração se alegra. Por quê, meus irmãos? Eu não quero encorajar vocês a deixarem suas profissões. Oxalá que hoje todos decidissem tornar-se pregadores do Evangelho. Todo mundo olhasse para a vida hoje, fizesse uma análise hoje e dissesse assim: eu também quero anunciar o Evangelho de Cristo. Mas o objetivo dessa palavra de hoje é dizer que nós nos realizamos plenamente em nossas vidas quando nós cumprimos no nosso viver o projeto que Deus tem para cada um de nós. E Deus nos deu o privilégio de conhecer a Cristo, porque o meu projeto está mais para Deus quando o meu projeto está mais próximo de Cristo. É a referência. E Jesus viveu uma vida que não foi simplesmente uma vida. Jesus viveu uma vida que foi uma missão, cuja missão foi agradar ao Pai, ainda que a sua vida tenha sido martirizada por causa disso. E Deus nos dê também a bênção de viver para servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, porque Ele veio e cumpriu a sua missão. Ele veio e entregou a sua vida nas mãos do Pai. Quando no calor da aflição, quando transpirava sangue, porque a sua vontade estava sendo amassada, quando a sua vida estava sendo destruída, a sua carne estava sendo moída, quando os homens olhavam para ele e o desprezavam, ele disse: Pai, eu cumpri a missão que tu me destes. Por isso também o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus nos deu como presente a sua vida, para servir de referência para todos nós, para que eu saiba que quanto mais eu vivo parecido com Cristo,
mais eu agrado ao Pai. E quanto mais distante de Cristo é o meu viver, maior é a minha distância em relação ao projeto de Deus para a minha vida. Reveste, Deus, a tua igreja, reveste, Deus, o teu povo nesta manhã. E que nós, ó Deus, possamos nos aproximar de Jesus neste ano e neste final de ano 2012, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença. Em nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém.